Gente, eu quero falar sobre um assunto seríssimo aqui, comum infelizmente, e não deveria ser um problema, eu não deveria estar falando sobre isso aqui. Qual a questão? Febre. Olhe, o corpo da gente, quando a gente está saudável, em um ambiente confortável, confortável não é estar deitado não, não está sofrendo agressões climáticas, ok? Ele não queima energia para manter sua temperatura. A temperatura da gente, ela é 39 graus, se eu não me engano. 39 graus, 36 graus, sei lá. Ela é estável naturalmente pelo projeto de nosso corpo. Ela é desse jeito. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu sou magro porque meu metabolismo é acelerado. E errado. O metabolismo é padrão em cada espécie. Não existe metabolismo rápido ou lento. A diferença é se seus cromossomos fazem você acumular energia ou não mais facilmente, transformando açúcar em gordura. Ou você pensa que é de qual forma que o açúcar é transformado em gordura? É porque seu metabolismo é lento, a gordura aparece do nada, sem finalidade nenhuma? Você sabe o custo para transformar um tipo de energia em outra? Isso já no sangue, viu? Não é nem no estômago, nem no intestino. Você transformar açúcar em gordura é um custo altíssimo. Tudo para você estar vivo, o custo é extremamente alto. Um segundo de sua vida é um custo extremamente alto. Seus cromossomos, você faz açúcar transformar, virar gordura. Com mais facilidade ou com menos facilidade. Você comendo mais ou menos, a depender, não importa. Metabolismo mais rápido. De onde é que você tira? Como assim? Você come, aí o metabolismo. Esse metabolismo é onde? É no estômago, é no intestino, é no sangue, é na célula, é onde, cara? Porra, e a pessoa se gaba, fala como se fosse um doutor na área. Pelo amor de Deus, mas como é que. Você já parou pra pensar a merda que você tá falando e tentar em sua mente entender o caminho pra chegar a esse ponto aí de você engordar porque o metabolismo é lento tão rápido? O que é metabolismo, brother? Você consegue descrever? Ou é aquela conversa de sempre de que eu sei tudo, mas não sei explicar nada? Se você não sabe explicar nada, tem alguma coisa que você não sabe, né? Pelo menos explicar, né? E não conheço ninguém que sabe muito e não sabe explicar alguma coisa. Não tô nem falando saber tudo, viu? Vamos lá, a febre, né? A febre é um mecanismo de defesa do organismo. De fato, o mecanismo, o corpo muda e queima mais um pouco de energia, o que gera cansaço também, porque é um trabalho para a temperatura ficar acima do normal, porque há uma suposição do corpo que você está infectado com algum micro-organismo acostumado com a temperatura normal e aumentando mata, ou pelo menos dificulta a morte da pessoa, a infecção. Ou você está em um estado debilitado, a temperatura aumenta para dificultar a infecção futura. Mas dizer que você está queimando energia pra porra pra poder estar em 39 graus. Você tirou isso de onde, brother? Você tirou isso de onde? Eu queria saber. De onde é que vocês tiram essas paradas? Na moral, é porque assim. As paradas que vocês falam são surreais, pô. Surreais. Você sabia que a gente queima. Pô, se você ficar deitado, sem fazer nada, você queima seu peso em ATP em 24 horas. Você queimou 80 quilos de ATP para ficar com a temperatura de 36 graus, foi isso? Pô, cara, vocês não sabem nada, cara. Não fiquem falando merda não, ensinando errado, pô. As pessoas estão morrendo e ficando debilitadas com sequela por causa dessas coisas. É sinistro demais, pô. É assim de... A gente ouve um negócio que chega a doer o ouvido, entendeu?
Vamos lá. Bora usar um raciocínio aqui simples para ver se vocês entendem. Se minha temperatura normal é 36 graus, parado, 36 graus. Quando eu estou em uma atividade extrema de atletismo de 400 metros, minha temperatura em proporção era para estar em 1000 graus, não? Porque você está falando que a temperatura aumenta e abaixa conforme a atividade física. Não é não? E que está queimando energia para estar com 36 graus. Se eu aumentei essa atividade extrema, não era para eu estar com 1000 graus, pelo menos 10.000 graus, não? Essas perguntas aí, né, cara, revela, deve doer no ego, né? Que o ego de vocês é grande, né? Só tem ego. O ego é grande, deve doer nesse tipo de pergunta. Né? Tanto é que vocês são extremamente agressivos com perguntas tão simples e triviais que revelam quem vocês são. Você não sabe nada de organismo, pô. De mente, então, meu irmão, é cada pedrada que você ouve, que você vê na internet, que é assim, surreal, brother. Surreal. E o pior, do que tem de gente com canudo de saúde, falando essas coisas, matando os outros, dando sequela, receitando remédio, etc e tal. Ensinando errado, botando para as pessoas se lascarem. É de muito por aí, no mundo todo. O corpo da gente não é uma pedra, um pedaço de metal que tá quente e você bota no ar-condicionado ou na água ou no gelo e esfria, não. Se seu corpo tá precisando esquentar para se proteger de uma infecção e você joga frio de fora para dentro e o corpo tá um sistema de segurança anti-infeccioso porque está debilitado também e você esfria de fora para dentro, você esfria a pele. Mas o que tá quente não é a pele, é todo o organismo. Você não sabia disso não, é? Porra, mas toda hora você quer me corrigir, porra? Matando os outros aí. O corpo todo tá alterado a temperatura. A infecção não é na pele, não é no organismo inteiro. Ou que você tá infectado, ou que pode vir a estar infectado. Tô falando básico, trivial. Aquilo você não sabe como é desagradável perder tempo com básico, brother. Se você jogar a temperatura fria de fora para dentro e seu corpo tem que se proteger para sobreviver, ele está com todo um processo complexo ali para sobreviver e uma delas é aumentar o calor. Porque ele está alterando a temperatura para a infecção que você tem ou que você possa vir não sobreviver na temperatura alterada. Então você está forçando a temperatura fria a entrar de fora para dentro. O que é que o corpo faz? Reage. Ele aumenta de dentro para fora. Se sua febre está de 39 graus, pula para 41, 42 e aí por aí vai. A pele esquenta também. A pele não é uma pedra que você bota na água. Então ele tenta esquentar todo o organismo porque você está esfriando de fora para dentro. Vocês têm noção, desde quando eu era criança, desculpe. Quantas vezes eu vi a pessoa, pai, mãe, parente, pegar uma criança, ou até uma pessoa adulta, que está com a febre altíssima, jogar na água gelada e a pessoa ter convulsão? Você tem noção de quantas vezes eu vi isso? E eu falei para não fazer? Você tem noção de quantas vezes eu fiquei sabendo de gente, normalmente criança e adolescente, que estava com a febre torando, chegou lá, deu um banho gelado na pessoa, a pessoa botou pra pessoa dormir, ela não deitou ali porque tá com sono não, porque você tá terminando de matar ela. Ela poderia até sobreviver ali sem problema nenhum, com os procedimentos corretos. Você matou ela, você alterou ela toda. E aí quando você vê no dia seguinte, ou então horas depois que você vai na cama levar um chá, um remédio, ela tá morta. Você matou a pessoa. Você meteu convulsão na pessoa. Porque você não sabe o básico, brother. Fica tirando onda, se gabando. Sabe por que vocês gostam de tirarem onda de médico? De área de saúde, sabe tudo de remédio e tal. Até parece que sabe. É narcisismo.
Porque se o vestibular do médico não fosse alto e o médico não ganhasse bem, você não estaria fazendo isso aí. Vocês só querem tirar onda daquilo que o vestibular é difícil, que é difícil acessar e normalmente ganha muito dinheiro e o status é baseado nisso, na dificuldade e no dinheiro. É a verdade, é o que vocês são, brother. Mas saber mesmo dominar, não saber não. Estudar? Vocês estudam porra nenhuma, brother. Vocês estão matando as pessoas. E eu lhe digo mais. Todo mundo que eu vi matar por causa de água gelada, ou meter a convulsão ou deixar sequela, eu não falei mais com a pessoa, com aquela família lá. Isolei. Teve gente que eu tava na casa tentando ajudar. Você tem noção? Eu falei, não faça isso, faça o contrário. Bote na sauna, ou no sol, ou água quente, que o corpo reage ao contrário por dentro, diminuindo a febre. Bote na sauna, no sol, ou no banho quente, que o corpo reage ao contrário, porque ela sabe que o corpo está sendo esquentado de fora para dentro, não precisa esquentar tanto de dentro para fora. Ela pode reduzir aquela queima de energia, aquele trabalho para esquentar. Aquele sistema de segurança está em estresse, atividade total. Ele se acalma com a água quente, com a sauna e com o sol. O corpo está preocupado, você diminui aquela preocupação porque o meio externo está dando suporte. Sabe que algumas dessas famílias falaram quando a criança ou adolescente, a pessoa teve convulsão lá? A culpa é sua, darei queixa de você, eu nem toquei no paciente, nem toquei na pessoa. Tava querendo me acusar e já me dar queixa na polícia. Eu falei, tudo é queixa lá. Mas nunca mais nos falaremos. Vai lá que a gente resolve. Porque eu garanto que aqui na casa tem 10 pessoas. Eu garanto que tem algum aqui que falará a verdade. E eu daria o nome de todo mundo aqui para ser chamado lá. E mandarei chamar médico profissional, gente séria que sabe de fato, estudou para isso. Não foram poucas famílias, poucas pessoas que aconteceram isso não. Agora, eu precisava estar falando o básico aqui, o trivial. Coisas tão simples. Eu não tô aqui discutindo a complexidade de uma cirurgia cardíaca não, pô. De um transplante de um órgão. Do conserto de um osso. Cirurgia da coluna. Eu tô falando disso? Eu não quero nem falar de cérebro, brother. Porque do que tem de doutor em cérebro aí, que eu não quero nem entrar nessa discussão. Parece que o cara faz cirurgia cerebral com pensamento. E tem muita gente falando que faz, né? Cirurgias aí sem invasão nenhuma. Viu? Isso é pra ver se vocês viram gente diminuir esse ego aí, adquire um pouco de humildade e deixa de matar as pessoas e deixar sequela e torturar as pessoas. Porque eu vi muita gente dando banho frio nas pessoas só pra torturar na febre e pra ver se mata.